galerinha, meus amores, no vídeo de hoje eu vou tratar com vocês sobre alguns conceitos que são importantes que vocês saibam, tá? O significado, para que a gente possa começar a falar dos reinos. Nas últimas aulas a gente viu que nós temos 5 reinos, né? Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Então, nós temos esses 5 reinos, mas antes de falar dos reinos, a gente precisa entender. Vamos lá. Primeiro, tá? Os conceitos são antagônicos, como vocês podem perceber aqui nas imagens, estão uma ao lado da outra justamente por isso. Primeiro, sobre a presença da carioteca. O que seria a carioteca? Aqui, ó. Carioteca. Carioteca é a membrana que envolve o material genético, delimitando um núcleo. Então, nós temos aqui uma célula que é chamada de célula procariota ou procarionte, que é a célula, por exemplo, de uma bactéria, tá? Essas células, elas não têm carioteca, ó. Não tem carioteca. O que seria isso? Ela não tem a membrana que envolve esse material genético. Então, aqui seria o material genético, ó. Ela não tem uma membrana, vocês podem ver que esse material genético fica espalhado na célula, tá? Então, se ela não tem essa membrana, automaticamente ela não tem a carioteca e ela é chamada de procariota ou procarionte, tá? Esse tipo de célula está presente somente, tá, nas bactérias, que é do reino Monera, ok? No reino Monera. Então, nas bactérias e nas cianobactérias, tá joia? As células eucariotas ou eucariontes são o contrário, que possuem carioteca. Então, ó, possuem carioteca. Olha só a diferença. Aqui nós temos o núcleo, ó. Esse de azul aqui é o núcleo. Vocês estão vendo que ele tá delimitado, ele tá até redondinho, né? Então, ele está delimitado, ele tem uma membrana que está envolvendo esse material genético que tá aqui dentro, delimitando esse núcleo, tá? Então, tem a presença da carioteca. Onde, gente, que é encontrada essas células? Em todos os outros reinos. Então, somente no reino Monera que nós temos os procariontes. Nos reinos protista pra frente, até Animalia, nós temos as células eucariontes ou eucariotas, ok? Próximos conceitos. Sobre as células, os organismos, na verdade, serem unicelulares ou pluricelulares. Então, os organismos unicelulares, olha aqui, ó, prefixo uni significa um, tá? Celular, célula. Então, são seres vivos que possuem uma única célula. Um exemplo, as bactérias também. Então, somente as bactérias, professora? Não. Tá bom? Nós temos outros organismos unicelulares, mas como ela tá no primeiro reino, a gente fala delas aí como exemplo. Então, bactérias são unicelulares, elas são seres vivos compostos de uma única célula. E nós temos os pluricelulares. Pluri vem de plural, vem de muitos, tá? Então, são seres vivos que possuem 2 ou mais células na sua formação. Então, nós temos aí vários. Nós temos, dentro do protista, nós temos seres uni e pluricelulares, né, que são os protozoários, e as algas. Nós temos aí todo o reino Plantae, todo o reino Animalia, o reino Fungi, tá bom? O reino Fungi, na verdade, também encontra-se dos dois, mas nós temos aí no pluricelular muitos seres vivos que são pluricelulares. Então, resumindo, unicelulares são microscópicos, a gente não enxerga com os nossos olhos. E os pluricelulares são macroscópicos, a gente consegue ver com os nossos olhos. Então, para ficar mais fácil aí para saber o que é um e o que é o outro. Os seres autótrofos. Auto vem de automático e trofos vem de alimentação. Então, os autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, a alimentação é automática. Quem faz isso? As plantas, tá? Então, as plantas, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Por isso que elas são a base da cadeia alimentar, porque elas não precisam de se alimentar de nenhum outro ser vivo, ok? E dentro dos heterótrofos, hétero significa variado e trófos, alimentação variada. Significa que precisa de buscar uma fonte de alimentação. Então, ele se
alimentam. Eu pus aqui um cachorrinho bem bonitinho, mas não são só os animais, né? Todos os outros, tirando do reino plantae e algumas bactérias, todos os outros têm que se alimentar de uma fonte secundária. Precisa comer algo para se alimentar, tá bom? Então, nós temos aí os dois exemplos. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês esses conceitos. São esses conceitos que a gente precisa saber para começar, tá? Então, esses 6 conceitos, eu espero que tenha ficado bem claro. E agora eu passo para um outro conteúdo, mas que mesmo assim fica bem tranquilo, não é grande, são os vírus. Então, aqui, ó, nós temos nessa imagem vários exemplos de vírus, tá? Suas formações, para vocês poderem ver. Então, nós temos aqui vários, tá? E eles têm algumas características, e são essas características que eu preciso que vocês saibam, ok? A primeira delas é que eles são acelulares. O que significa acelulares? Já falei, vocês já sabem, que o prefixo A, seguido de uma palavra que ela pode ser encontrada sem esse prefixo, significa negação. Então, o A significa negação. Não possuem células, tá? Os vírus, eles são seres que não possuem nenhuma organela celular. Por isso, eles também não são classificados em nenhum reino. Eles não possuem reino próprio. Por isso, a gente fala de vírus antes de começar os 5 reinos, tá? Outra característica, eles possuem DNA ou RNA, nunca os dois juntos. A gente, por exemplo, tem os dois juntos, tá? Eles não, é um ou outro, ok? Outra característica, sofrem mutações. Mutações, a gente viu antes de entrar nesse recesso, as mutações, pelo que Charles Darwin disse, elas acontecem ao acaso, não se pode prever. Mas uma coisa a gente já sabe é que todos os vírus, eles sofrem essas mutações constantes a cada ciclo reprodutivo. Então, um vírus, ele se transforma em outro com uma pequena mudança na sua reprodução, e isso a gente chama de mutação. Então, ele cria uma variedade, uma variabilidade genética, tá? O exemplo aí mais atual seria o Covid-19, né, o coronavírus. Ele sofreu uma mutação, porque esse coronavírus a gente estudou isso em sala, ele existe desde 1937, o primeiro caso, mas por que ele tá agora tão diferente, causando essas mortes, tá tão fatal? Porque ele sofreu mutação e ele se tornou mais forte, mais potente do que ele era antes, tá? Então, ele tem uma mutação. Então, mutações acontecem em todos os vírus e elas acontecem constantes, tá bom? São parasitas intracelulares. Como eles não possuem células, eles não conseguem fazer o seu metabolismo, se reproduzir, não conseguem fazer nada por si só, porque eles não têm organelas para fazer isso. Então, eles são parasitas intra significa dentro de célula, então intra é dentro. Então, eles parasitam dentro das células. E é obrigatório isso. E isso é obrigatório, porque se eles não estiverem parasitando uma célula, eles não conseguem se reproduzir, não conseguem atingir o seu objetivo, né? Que é se reproduzir e disseminar. E por último, eles também parasitam células específicas. Então, um exemplo é o vírus HIV, né? Que causa a AIDS. Eles parasitam anticorpos, eles infectam linfócitos. Somente essas células, não infectam outros tipos de células. Então, cada vírus infecta um tipo de célula específico. Então, esse é o conteúdo de vírus que vocês precisam saber, são características apenas, tá? E só para recapitular sobre as páginas, para vocês não ficarem com dúvida, esse conteúdo se encontra das páginas 19 até a página 22 do livro de vocês. Dê uma lidinha lá e eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Um beijo grande e até a próxima!